E aí, pessoal, nesta videoaula nós iremos falar sobre o diagrama de caso de uso, que é um dos diagramas comportamentais da OML. O seu intuito, a sua finalidade é representar graficamente as funcionalidades do sistema, bem como os atores que terão acesso a estas funcionalidades. Consequentemente, a comunicação entre os envolvidos no processo de desenvolvimento do software se torna mais simples e mais clara. Todos conseguem visualizar com mais precisão o que será feito e, consequentemente, será mais fácil atingir o objetivo da equipe, que é atender a necessidade do cliente da forma como ele espera. O diagrama de caso de uso possui basicamente esses três elementos. O ator, aqui representado pelo Stickman, homem palito. O caso de uso, que representa a funcionalidade do sistema. E a relação entre estes componentes. Vejamos. No diagrama de caso de uso, o ator é representado por este boneco, que pode dizer respeito a um ser humano ou a outro sistema. Então, o ator é aquela figura que vai ter acesso às funcionalidades. Se você vai desenvolver um sistema, esse sistema ele vai ter uma série de requisitos, de funcionalidades. Então, a quem estas funcionalidades estarão disponíveis? Quem poderá executá-las? Este quem diz respeito ao ator. Beleza? Vamos ver o que é um caso de uso. O caso de uso, por sua vez, diz respeito a uma funcionalidade do sistema e é representado por uma elipse com o nome dentro dela. Aqui no caso a gente tem solicita empréstimo. A gente tem a figura de um cliente que pode solicitar empréstimo, ou seja, é uma das funcionalidades do sistema. E a gente consegue ver aqui também a relação do cliente com o caso de uso. Basicamente, a gente tem esses dois componentes, o ator e o caso de uso. Vejamos agora quais os relacionamentos que podem ocorrer entre estes componentes. Aqui está mostrando a relação entre um ator e um caso de uso. Entre um ator e um caso de uso, só há um tipo de relacionamento, que é a associação, que nos mostra quais funcionalidades o usuário poderá executar no sistema. Entre atores, a única relação que pode ocorrer é de generalização, que indica um relacionamento de herança. O que significa isso? Todos os casos de uso aos quais o ator mais genérico terá acesso estarão disponíveis, serão herdados pelos atores mais específicos, mais especialistas. Vejamos um exemplo. Neste caso, o usuário ele pode fazer login. E aqui eu tenho um segundo ator, que é um cliente, que é um tipo de usuário. O cliente ele tem acesso a uma funcionalidade específica, que é realizar saque. Ou seja, o cliente vai poder realizar saque e fazer login, porque ele herda as características do ator mais genérico. Então ele consegue fazer o que este usuário também consegue fazer, o que este ator também consegue fazer. Vale destacar que o relacionamento de generalização ou herança é representado por esta seta contínua e fechada na ponta mais genérica. Ou seja, pessoa física é um tipo de pessoa, pessoa jurídica também é um tipo de pessoa. Vamos ver um exemplo prático. Eu recomendo esse site aqui, ó, Creately. Você consegue acessar aí através da internet. É um site gratuito, onde você consegue criar os seus diagramas de caso de uso. Para uma melhor compreensão de vocês, nós vamos construir agora um diagrama de caso de uso. Então eu vou, do meu lado esquerdo, buscar o componente ator e arrastar para o cenário.
Vamos imaginar um sistema de pedidos online, algo muito comum nos nossos dias atuais de quarentena. Imaginemos um sistema qualquer, como o iFood, qualquer outro de pedido de comida. E eu tenho aqui a figura de um ator que a gente pode chamar aqui de usuário, né? O usuário comum do sistema, é o cliente. E nesse sistema, o que meu cliente vai poder fazer? Quais são os casos de uso, as funcionalidades? O que a gente consegue fazer num sistema de pedidos de comida online, né? Um aplicativo, por exemplo? A gente consegue listar produtos, né? Quais são os produtos, os tipos de alimentos, listar. Se você clicar no ator e clicar nesse maisinho, vai aparecer as opções aqui, ó, para adicionar, vincular um outro ator ou a um caso de uso. Eu vou clicar aqui no caso de uso e vou adicionar outro. A gente consegue também ordenar os produtos por algum critério específico, ordenar pela distância, pelo menor preço, esse tipo de coisa. Só que nesse tipo de sistema existem outras funcionalidades específicas. A gente consegue observar que além da pessoa que faz o pedido, tem a pessoa que entrega, que também está cadastrada no sistema, só que como um outro ator, ou seja, ela tem acesso a outras funcionalidades. Então, eu vou arrastar esse ator para cá e vou adicionar aqui outros casos de uso. Vou clicar aqui, por exemplo, qual seria esse outro ator, primeiramente? Seria o entregador, né? Eu não sei qual é o nome correto, mas a gente vai chamar de entregador. O entregador ele consegue cadastrar um veículo, imagino eu, a moto, o carro, a bicicleta, seja lá o que for que ele usa para fazer a entrega. Ele consegue, eu vou clicar aqui, clicar no mais, ele consegue ainda visualizar os pedidos feitos a ele, né? Correto? E neste caso, o entregador, ele não deixa de ser um usuário do sistema, mas ele é um tipo específico de usuário. Então aqui se materializa aquele conceito de herança. Então eu vou clicar no maisinho, eu vou clicar aqui na verdade nesse conector e vou ligar os dois. Aqui no tipo de conector eu vou selecionar generalização. Ou seja, só vou inverter aqui a ordem, aqui ó, inverter. O entregador é um tipo de usuário, é um tipo específico de usuário que consegue cadastrar veículo, consegue visualizar pedidos, uma série de outras coisas, correto? O usuário ele também pode se cadastrar como entregador. A gente pode ter uma outra funcionalidade, um outro caso de uso chamado cadastrar-se como entregador. Algo nesse sentido. Beleza? Então a gente consegue ver aqui os conceitos de ator, caso de uso, o que o ator vai conseguir fazer neste sistema e de herança, de generalização. Então eu tenho um entregador que é um tipo específico de usuário que consegue executar alguns casos de usos próprios. Então nós já vimos que entre ator e caso de uso, o único relacionamento possível é a associação. Entre atores, o relacionamento possível é a generalização.
Agora, e entre casos de uso, quais são as possibilidades? A primeira delas é o include, a inclusão. Aqui eu tenho um exemplo onde um vendedor ele consegue processar pedido. E aqui eu tenho outro caso de uso que é emitir nota fiscal. Qual que é o relacionamento que está ocorrendo aqui? O que significa inclusão? Do jeito que aqui está, processar pedido vai obrigatoriamente disparar a execução deste outro caso de uso, emitir nota fiscal. Então, por isso que a gente tem aqui uma inclusão. Quando o processar pedido for realizado, emitir nota fiscal vai ser obrigatoriamente executado também. Por isso que existe um relacionamento de inclusão. O extend é o contrário da inclusão. É um relacionamento opcional e não obrigatório. Aqui, quando o vendedor processar um pedido, ele vai poder consultar o Serasa, mas não obrigatoriamente, e ele vai poder também solicitar a entrega, mas também vai ser um relacionamento opcional entre os casos de uso. Então, observe que na extensão, a seta está posicionada de forma contrária. Na inclusão, a seta aberta fica do lado do caso de uso, que vai ser executado obrigatoriamente. Na extensão, a seta aberta fica do lado contrário do caso de uso, que pode ser executado opcionalmente. E por fim, o último relacionamento possível entre casos de uso é a generalização ou especialização, que é o conceito de herança, aquilo que nós já vimos lá entre atores, só que agora entre casos de uso. Eu tenho aqui um efetuar pagamento. No entanto, efetuar pagamento ele pode ser no crédito, no cartão de crédito ou no débito. Então vocês vão observar que tem uma seta aqui fechada, contínua e fechada do lado do caso de uso mais genérico, da mesma forma que é entre atores. Vamos ver um exemplo prático para a gente entender melhor isso aí. Vamos trabalhar agora com um sistema de vendas online, um sistema de compras. Eu vou arrastar um ator para cá, que eu vou chamar de usuário. Nesse sistema, o usuário vai conseguir fazer o quê? Imagine um sistema de compra qualquer, esses sites famosos, Americanas, Submarino e etc. Então a gente consegue listar os produtos, listar produtos. A gente consegue, clica no maisinho, no caso de uso e arrasta aqui. A gente consegue adicionar ao carrinho. A gente consegue ainda se cadastrar. Então a gente consegue fazer o cadastro para depois fazer o login, né? É uma possibilidade. Então fazer cadastro. E de forma bem genérica a gente consegue também finalizar o pedido. Depois que a gente adiciona os produtos ao carrinho, a gente consegue finalizar pedido. Estes são alguns dos casos de uso possíveis em um sistema de vendas online. Em um sistema real, ao finalizar o pedido, o que pode acontecer? Vejamos aqui. Uma possibilidade é, depois que você clica em finalizar pedido, normalmente vai para aquela tela de ou de fazer o login, se a pessoa já não estiver logada. Então a gente tem um outro caso de uso aqui que eu vou chamar de fazer login, porque aí os dados do usuário já vão ser buscados automaticamente. E também tem a opção do cara fazer a compra sem ter que informar login. Ou seja, este relacionamento de fazer login e finalizar pedido, quando a pessoa finalizar o pedido, ela não obrigatoriamente vai ter que fazer o login, que seria um relacionamento de inclusão. Então, fazer login vai ser um relacionamento opcional. Logo, essa associação deles aqui vai ser uma extensão. Ao finalizar o pedido, a pessoa vai poder fazer o login ou não. Seguindo, outro caso de uso possível vai ser o informar o endereço de entrega. Então, quando você finaliza o pedido, normalmente é pedido para
o cliente informar endereço de entrega. Vou colocar aqui informar endereço. Este sim é um relacionamento obrigatório, porque claro que a empresa vai ter que saber onde que vai ter que entregar o produto. Desta forma, quando o pedido for finalizado, o cliente vai ter que obrigatoriamente informar o endereço de entrega. Após informar o endereço, o cliente vai ter também que, claro, fazer o pagamento, realizar pagamento. E aí, como vimos lá no slide, o pagamento ele vai poder ser de várias formas possíveis, correto? Então, realizar pagamento vai ser obrigatório também aqui. Então, quando a pessoa finalizar o pedido, ela vai ter que obrigatoriamente realizar o pagamento. E o pagamento, por sua vez, vai poder ser no cartão de crédito. E aí, o cartão de crédito aqui, a relação de cartão de crédito e pagamento é de generalização. Só que no sentido contrário, né? Cartão de crédito é um tipo de pagamento. E após informar os dados do cartão, claro que esses dados vão ter que ser validados. Então a gente tem aqui um outro caso de uso que é, deixa eu aumentar aqui esse limite. Um outro caso de uso é validar dados do cartão. Então, quando o usuário informar os dados do cartão de crédito, esses dados vão ter que ser validados. E aqui é uma inclusão. Obrigatoriamente vai ter que acontecer isso, né? Quando o usuário informar os dados do cartão, esses dados vão ter que ser validados. Neste caso, quem fará a validação dos dados do cartão? É o próprio cliente, o próprio usuário? Não. Aqui será um outro ator que pode ser o próprio sistema, né? O sistema web, o web service, eu vou chamar de sistema aqui. Então, este ator vai fazer a validação dos dados do cartão. E após o usuário realizar o pagamento, vai ocorrer a conclusão, a confirmação da compra. Então, aqui do finalizar pedido, vai chamar também um outro caso de uso possível, que é faturar pedido. Logo, finalizar pedido vai obrigatoriamente chamar este outro caso de uso, que é finalizar, confirmar o pedido, a realização do pedido. Por fim, quando o pedido é realizado, ocorre ainda a notificação do usuário sobre a confirmação do pedido. Então, eu tenho um outro caso de uso que é enviar, ou vamos chamar de notificar cliente, que pode ser enviar um e-mail, seja lá o que for. Portanto, nós podemos observar neste exemplo os conceitos estudados de caso de uso, de ator, de relacionamento entre casos de uso, entre caso de uso e ator, inclusão, finalizar pedido obrigatoriamente vai chamar este outro caso de uso, que é informar endereço, de extensão, que representa um relacionamento opcional. Então, ao finalizar o pedido, o cliente vai poder fazer login ou não, é algo opcional. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, podem postar nos comentários aí que eu respondo. Valeu, até a próxima.